Cris, a síndrome do ninho vazio existe de verdade? Olá, eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, sou doutora em saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome do ninho vazio. Antes da gente conversar se ela existe ou se ela não existe de fato, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que a gente chama de síndrome, a gente está falando de um conjunto de características que juntas formam aquele fenômeno. Existem algumas síndromes cientificamente reconhecidas, como síndrome de Down, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Turner, então que são doenças já cientificamente conhecidas, reconhecidas, as suas causas, as suas etiologias e que todo mundo aceita como uma síndrome, um conjunto de características, um conjunto de sintomas. E existem outras síndromes, fenômenos, junção de características que a gente consegue perceber como um fenômeno, embora não haja um reconhecimento científico da validade dessa síndrome. E é isso que acontece com a síndrome do ninho vazio. Sabemos que é um fenômeno social, que muitas pessoas se sentem assim quando os filhos alçam voo, né? Quando os filhos saem de casa, mas não é reconhecido como um transtorno, não tem um reconhecimento científico com relação a essa síndrome existir ou não. A síndrome do ninho vazio, portanto, ela é um fenômeno, ela é uma situação que muitas pessoas, especialmente mulheres, sentem quando os filhos já não estão mais em casa. O que acontece geralmente, né? Existe o que eu chamo de mitologia social, né? O conjunto de crenças, o conjunto do que se espera da nossa vida, que é bem aquela coisa, então, do ser criança, brincar, ser adolescente, se divertir, estudar, depois dali vai para a faculdade, encontra um trabalho, encontra uma pessoa, casa, tem o filho, tem o segundo filho, tem o terceiro, enfim. Daqui a pouco se aposenta, os filhos saem de casa e aí essa é a vida de sucesso de uma pessoa comum. E o que é muito comum de acontecer? As pessoas, especialmente as mães, quando vêm os filhos, né, elas vivem muito em função destes filhos. Então, elas trabalham para sustentar os filhos, elas trabalham para dar uma boa qualidade de vida para os filhos. Enquanto elas estão em casa, elas estão preparando a rotina dos filhos. Eu tenho dois filhos. Então, estando em casa é pensando o que vai levar de merenda, se o uniforme está limpo, como é que está o tênis, né? Se está todo direitinho, se a tarefa, os deveres de casa estão feitos, o que nós vamos fazer juntos no final de semana, o que tem de fruta ou legumes para os meus filhos comerem. Então, a presença dos filhos em casa enche de tarefas, enche o tempo dessa pessoa. No caso aqui, no nosso exemplo, dessa mãe. Então, a mãe, se ela não está trabalhando, ela está o tempo inteiro pensando e organizando a sua rotina em função da rotina dos filhos. Então, eu não posso fazer essa atividade física esse horário, porque esse horário eu levo os meus filhos na natação. E esse horário eu tenho que estar em casa porque meu filho está voltando, está chegando de van da escola. Esse outro horário meu filho chega da faculdade. Então, eu gosto de estar acordada para recebê-lo, para ver se ficou tudo bem. Então, é muito comum que as pessoas, especialmente as mães, organizem a sua vida, organizem a sua rotina e gastem muito tempo e muita energia em função dos filhos. E aí, quando chega aquele tempo, aquele momento, né, desses passarinhos alçarem voo e terem uma independência, uma autonomia, porque se mudaram de cidade e foram fazer faculdade em algum outro lugar, receberam uma proposta de emprego em alguma outra cidade, ou mesmo se casaram, moram na mesma cidade, mas se casaram e o lar deles, a casa deles, não é mais a sua casa, vem a síndrome, o fenômeno do ninho vazio, que é o quê?
é realmente uma sensação de vazio, de incompletude. É uma sensação de solidão, de solitude. É uma sensação de estar perdida, porque eu não sei mais como preencher a minha rotina. Já que eu não preciso mais preencher a minha rotina com a rotina dos meus filhos. Então agora eu tenho o tempo todo para mim, agora eu tenho a energia toda para mim e eu não sei o que eu posso fazer com isso. Eu não sei nem mais o que eu gosto de fazer para que eu comece a me propor a fazer isso que porventura eu goste. Tanto que, com muitas pessoas, geralmente mulheres, que chegam no consultório com essa síndrome, né, do ninho vazio, a gente aplica ali com aquelas mulheres uma ferramenta chamada curtograma, que é um gráfico mesmo onde a gente vai colocando o que eu gosto e faço. Eu gosto muito de ir à igreja e eu vou à igreja com a frequência XYZ. Eu gosto muito de assistir uma novela e eu assisto a novela todos os dias. Eu gosto muito de fazer musculação e eu faço musculação. Então, no primeiro quadrante são coisas que eu gosto e faço. No outro quadrante, coisas que eu gosto e não faço. Eu gosto de cantar, mas eu não canto. Eu gosto de dançar, mas eu não danço. Eu gosto de andar de bicicleta, mas eu não ando. Eu gosto de visitar pessoas doentes, mas eu não visito. Então, ali a gente vai coletando uma série de ideias de novas atividades que essa pessoa gosta, mas que não fazia por falta de tempo, por falta de energia, por falta de oportunidade, que agora ela tem, que ela pode preencher com essas atividades, percebe? Nos quadrantes de baixo são aquelas tarefas que eu não gosto. Então, coisas que eu não gosto, mas faço, e coisas que eu não gosto e não faço. Eu detesto musculação, isso eu não vou fazer. Nossa, eu detesto ir ao supermercado, isso eu não vou fazer. Então, com o curtograma, a gente começa a trabalhar com a pessoa o que ela gosta e poderia começar a fazer, e o que ela não gosta e que ela pode deixar de fazer, uma vez que agora ela não tem tantos compromissos mais. Ela não precisa ter tanta responsabilidade, porque ela é responsável apenas por ela própria. Por ela e pelo esposo, por ele e pela esposa, por exemplo, né? Então a gente consegue começar a trabalhar com essa pessoa para ela preencher o seu tempo, a sua energia, com atividades que possam fazer sentido, que possam ser prazerosas. E o tratamento, Cris? Eu tenho isso, está acontecendo exatamente isso comigo, ou isso está prestes a acontecer comigo. Como é que eu trato, como é que eu trabalho essa síndrome do ninho vazio? Esse curtograma é uma excelente ferramenta, é um excelente instrumento. Então, começar a pensar o que eu gosto e faço, o que eu gosto, mas eu não faço, o que eu não gosto e faço, e o que eu não gosto e não vou fazer de jeito nenhum. Para você começar a discernir que atividades são prazerosas para mim, com que eu poderia encher a minha vida de propósito. Será que vale a pena, porque agora cabe um trabalho voluntário com idosos, com crianças, moradores de rua? Será que cabe aqui uma renda extra? Começar a fazer algum trabalho manual, alguma coisa que além de preencher meu tempo, de me trazer prazer, eu ainda consiga ter uma renda extra, por exemplo? Então, esse é uma linha de trabalho, tá? E a nossa segunda linha de trabalho é trabalhar muito com a sensação de missão cumprida. Se os seus filhos, se os seus passarinhos alçaram voo, isso é um excelente indício de que a sua educação deu certo. Eles fizeram exatamente o que eles deveriam fazer. Saíram de casa para estudar, saíram de casa para trabalhar, saíram de casa para se casar. Conseguem ser seres humanos autônomos, independentes, responsáveis pela própria vida. E isso quer dizer que a sua missão está cumprida, isso quer dizer que a sua educação deu certo. Então a gente trabalha nessa linha também. Se ainda assim
estiver sentindo aí o desconforto, a sensação de vazio, de solidão, um processo terapêutico pode ser muito útil para te auxiliar a passar por esse momento, a passar por esse processo com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais centralidade. Então, não hesite também buscar um bom terapeuta. Inclusive, nós aqui da Casuí podemos indicar excelentes terapeutas para trabalhar com você. Um grande abraço e até a próxima.